São duas vidas que fazem parte da minha vida, da nossa vida. Não tem jeito de tirá-los jamais. Nem eles conseguem também nos tirar da vida deles, né? É assim que nós nos sentimos, não só pessoalmente, mas também no MJM, né? No MJM. São vidas que passaram a fazer parte da nossa vida. Em Cristo Jesus acontece isso, a gente passa a fazer parte da vida deles, né? E nunca mais estaremos sós. Isso é um dos indícios aqui na terra que tem o céu. Lá no céu nós vamos viver eternamente. E não tem jeito a gente viver sem ter uns aos outros, sem estar uns com os outros, né? É algo maravilhoso. Uma das grandes dificuldades nossas está exatamente aqui. Eu levanto. Qual é o valor que eu tenho? O valor que nós temos. Nós olhamos em termos desta vida, deste mundo, que valor que nós temos, que nós possuímos. E qual a nossa utilidade? Qual a nossa utilidade? A gente pensa que valor nós temos mesmo para Deus, a utilidade nós temos aqui na terra para Deus. São perguntas assim que geralmente nos confrontam em muitos momentos, especialmente difíceis da nossa vida, e a gente chega a pensar, será que eu tenho algum valor? Será que eu sou de alguma utilidade para Deus? Para Deus, ainda mais depois que o pecado entrou e corrompeu o ser humano, ele se perdeu. Mesmo com a redenção em Cristo, nós que somos salvos, redimidos, restaurados, ainda assim nós continuamos diante às vezes das frustrações da vida, a gente continua com o questionamento e às vezes pensa assim, será que Deus não me ama? Mas não tem mais pena de mim, não? De certa forma ele me dá valor porque ele tem pena de mim, ou ele me arruma serviço porque ele tem pena de mim, quer arrumar um serviço, alguma coisa para mim, para mostrar que eu tenho valor para ele. São questionamentos que são importantes, porque bem no fundo nós temos esse questionamento. Conta-se que um turista americano em Paris, ele comprou um colar de âmbar. Comprou por $80 numa casa assim de objetos usados. Quando ele desembarcou em Nova York, ele era americano, a alfândega o obrigou a pagar outros $80 de imposto. Ele ficou indignado com aquilo, irritado. Então ele levou o colar a uma joalheria para recuperar, para vender e recuperar o que ele tinha gastado naquele colar. E quando o joalheiro examinou no microscópio, ele disse para ele, eu te dou $500 mil nesse colar. Ele ficou surpreso além da medida. E ele só respondeu, eu vou pensar, deixa eu pensar. Saiu dali, foi para uma outra cidade, para um outro joalheiro, numa outra cidade, e o apresentou, e esse outro joalheiro ofereceu $700 mil. Eu falo assim, mas, por favor, qual é o valor que o senhor encontra nesse objeto? Um colar de âmbar? Vem cá, olha aqui pelo microscópio. Ele olhou e ele leu essas palavras escritas lá no âmbar. De Napoleão Bonaparte para Josefina. De Napoleão Bonaparte para Josefina. Aquele colar de um valor único, raríssimo, histórico. Era uma peça histórica de um valor inestimável, além do que os olhos possam ver, os ouvidos possam ouvir. Queridos, a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Homem e mulher, Ele nos criou e nos abençoou e disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra. Isso é muito claro nas Escrituras. Nós não somos objetos usados, nem objetos desusados, que ganharam valor sem utilidade nenhuma na peças de museu. Claro, a comparação aqui não atinge o objetivo nesse aspecto. Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, e essa imagem foi restaurada em nós, em Cristo Jesus. Então Deus nos vê a cada um de nós, Ele vê a sua imagem estampada, né? Estampada em mim, em você. O mundo não pode ver. Para o mundo, e às vezes até para nós, olhando no espelho, nós parecemos com qualquer outra pessoa, sem muito valor, sem muita utilidade. Mas no interior existe um sinal, é gravado. Esse sinal é gravado na redenção, esse sinal é gravado de uma forma
inequívoca. E esse sinal diz que nós pertencemos a Deus, existimos para Ele e para a glória dEle, para o louvor dEle. E realmente está escrito assim: este pertence a Deus, este é de Deus, este é filho de Deus. A todos quantos receberam, Deus o poder de serem chamados filhos de Deus. Aí, e Efésios ainda completa, né, dizendo: porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande esse mistério. Ele fala a união de Cristo com o seu corpo, com a sua igreja. Queridos, nós temos um valor e uma utilidade para Deus que excede qualquer coisa que você possa pensar ou imaginar. Mas a gente questiona, mas quais as evidências que existem de que isso é real? Porque na vida prática nós não sentimos assim. Ou nós não vemos, né, a essa luz. Então, quais as evidências reais de que Deus me ama a mim, a você, genuinamente, que não tem só piedade de mim, de você não? E quais as evidências de que Ele não arruma serviço para a gente fazer, para demonstrar que nós temos alguma utilidade, não, que realmente nós temos, Ele tem um plano para nós, e que esse plano antecede todas as coisas, vem desde a eternidade, não foi inventado de última hora, é algo que vem sempre. Então, nesse texto aqui, eu quero destacar algumas evidências, claramente no texto aqui, nas palavras de Jesus. A primeira palavra que Jesus usou aqui foi: não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros. Isso aqui é profundo, né? Não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Não fui eu ou você que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu. O valor que eu tenho não é o que eu acho de mim mesmo, o que os outros possam achar. Nós não estamos à mercê de avaliações humanas, não. Ser avaliados humanamente pelas pessoas ou no microscópio. Deus nos escolheu, é um mistério. Nós temos um valor que transcende qualquer outra coisa. Ele escolheu, pronto, acabou, não tem explicação. Por quê? Não escolheu por mérito, não escolheu por qualificação, não escolheu por aparência, não escolheu por condição, não escolheu nem mesmo por vida reta, mas Ele nos escolheu de uma forma misteriosa, com amor incondicional, sem mérito, sem merecimento nenhum. Quantos de nós nos sentimos assim, pensando que nós não temos valor, o meu passado me desqualifica? O sangue de Jesus restaurou não só o nosso valor original, mas apagou o nosso passado. Amém, glória a Deus. Apagou aquilo no nosso passado que nos desqualifica. Então, queridos, a questão do mistério da escolha de Deus, da predestinação, é um mistério para além de qualquer compreensão. Por isso nunca se chega à conclusão se é predestinação ou se é livre-arbítrio só. É um mistério tremendo, porque agora que a Bíblia é clara no dizer que Ele que nos escolheu. Explicar por quê não tem explicação. Mas Ele nos escolheu antes de todas as coisas, antes de a gente viver para mostrar se a gente prestava para alguma coisa, ou antes da gente surgir para olhar e dizer bonitinho ou é feio. Antes Ele já tinha nos escolhido. Ele já tinha nos escolhido. Mas há uma segunda evidência aqui. Jesus disse: e vos nomeei. Nomear é dar nome. Dar nome. O dicionário é chamar e designar pelo nome, né? Ou conferir um cargo, mas dar um nome íntimo. Por isso vem a palavra nomear também, é apelidar, é um nome íntimo que se dá. Então aqui destaca outra coisa muito importante: nós não somos um João, ninguém, uma Maria sem nome. Maria, como demais, e João, como demais, né? Não, se nós temos um nome, nós somos alguém. Nós somos alguém. Então, é o que indica que nós somos únicos e inconfundíveis. Em qualquer parte do mundo. Pode ter uma pessoa com o meu nome, mas tem alguma coisa no meu nome mais, ou que qualifica quem eu sou, que descreve quem eu sou. Mas o nome não nos identifica. Interessante, Jesus nomeou quem? Você sabe que Ele subiu ao monte, chamou para si o que Eles mesmos quis e vieram a Ele. E Ele deu nome a eles, aos 12 que estivessem com Ele, Ele mandou para pregar. Os 12 muitos eram pescadores, outros um era um ex-revolucionário, um era cobrador de impostos, o outro até chegou a ser o seu traidor. Do ponto de vista humano, totalmente desqualificados. Nenhum educado formalmente.
Então, olhando pelo que se vê, por que ele os escolheu? Então, a questão não é do nosso ponto de vista, é do ponto de vista de Deus, como Deus realmente nos vê. Ele que nos dá nome. Michelangelo, o famoso escultor italiano, eles uma vez perguntaram a ele como é que de um pedaço de mármore bruto assim ele fazia a sua peça de arte incrível, perfeita, maravilhosa. E a resposta dele foi essa assim: eu vejo a figura no mármore. Primeiro, eu vejo ele no mármore, a pessoa no mármore, e aí eu libero. E eu libero. A estátua de Davi, interessante, ela veio, que ele esculpiu, veio de um pedaço de mármore rejeitado por todo mundo. Rejeitado porque ele tinha um defeito, ele tinha uma rachadura. Mas Michelangelo, ele viu nele o seu Davi. Ele viu nele o seu Davi e ele o liberou. Você pode olhar, é uma escultura assim. Até a falha está aproveitada na escultura. É uma das linhas na costa do Davi, da estátua de Davi. Queridos, o Senhor te deu nome. Não só escolheu, mas Ele te deu nome. Ele tem o seu nome, e Ele te trouxe a realidade para cumprimento do propósito dele através da sua vida. O Senhor viu Israel em Jacó e liberou também. Ele viu o Israel de Jacó e liberou o Israel. Era alguém rejeitado por tudo e por todos. Ele viu a mim e a você também. O Paulo, ele viu o Saulo de Tarso, ele viu o Paulo. No Pedrão, ele viu o Cefas, a rocha. A rocha. Então, a segunda evidência desse texto é importante. Ele te deu nome, não foi seu pai e sua mãe que te deram nome. Você tem um nome e eu tenho um nome que te identifica, que Deus conhece. Você. Irmãos, se Deus, a Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados, para mostrar o cuidado dele, não é só contado, não, é numerado. Deus sabe o número de cada cabelo. Cada cabeça é o número. É o número 100, é o número 2000 e tanto, é o número. Agora você imagina ele, a mim e a você, quanto mais voz, ele não está falando do nosso valor para ele. Homens de pequena fé. Isso nos leva à terceira evidência no texto. Jesus diz assim: eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mais uma coisa aqui, também ele nos programou para dar fruto permanente. Ele não nos programou para inutilidade, para ser útil. Para ser útil, nós somos programados para dar fruto, não foi arranjo de última hora, não. E fruto permanente. Às vezes na vida a gente não tem caminhão. Pode ser. Isso é verdade, dar fruto permanente. Mas é verdade, Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Cada um de nós. Se não for realizada essa missão, esse propósito, vai ficar uma lacuna, um lugar, um buraco. Um buraco. A nossa hostilidade para Deus é muito grande, muito grande. Um senhor idoso, né, que o Otmani cita, muito idoso, 80 e tantos anos, ele queria partilhar o que ele representava para Deus, Deus representava para ele. Ele usou essas duas frases interessantes. Ele falava assim, quase não se ouvia. Ele falava assim: eu não vivo sem Ele, sem Jesus, sem Deus. Mas aí ele dizia: e ele não vive sem mim. Eu não vivo sem Ele, mas Ele não vive sem mim. Ele está descrevendo algo precioso aqui, irmãos, muito precioso, né? Nós nos preocupamos, às vezes, quando formos aposentar, qual vai ser a nossa utilidade para frente, né? Um dos textos foi lido aqui hoje. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor para anunciar. Deus nos deu uma missão. Agora, a nossa missão, gente, não é avaliada em termos das avaliações humanas do que se possa pensar. De forma nenhuma. Nessa última circular, carta notícia que eu comecei a mandar, ainda não consegui mandar para todo mundo, mas o Senhor me inspirou no final
numa expressão interessante, quando terminei a carta: naquele que na cruz, em agonia, trabalhou pela recuperação de um salteador. Isso mexe conosco nesse ministério, né? Profundamente. Porque eu tenho meditado muito no ladrão lá na cruz. Ele teve de vida e de utilidade, quanto tempo ele teve? A vida dele para trás parece que era toda perdida. Meia hora? Será que ele viveu meia hora? Até que ele morreu? Ele pensa inútil, não pode nem ser batizado, não pode nem entrar aqui, nem ficar aqui, nem dar testemunho. Irmão, você já pensou na utilidade dele? O que Deus produziu com essa meia hora? Até hoje está na Escritura quantos milhares, milhões de pessoas não têm sido alcançadas através do testemunho dele. O testemunho dele calhou do Senhor colocado na Escritura, está lá o testemunho dele. Então, gente, você pensar assim: eu não tive valor nenhum para Deus. Porque lá não podia dizer: eu não tive valor nenhum para Deus. O valor que ele tem para Deus excede qualquer entendimento que você possa imaginar. Então lá no céu tudo é divertido. Você pode chegar lá pensando: só tive minha vida útil na terra. Não tem valor nenhum o valor que ele tem. E quem tem mais de meia vida útil para Deus, né? Só no MJL, o Valdir Exílio tem tido 37 anos. 37 anos. Pensa bem, né? Queridos, uma última evidência, com essa eu encerro. Esse texto aqui, ele diz assim: Deus nos deu, que comprova que nós temos um valor para Deus que a gente, humanamente falando, nós não temos jeito nem de avaliar. Deus nos deu uma promessa, na verdade, nos deu uma garantia incrível aqui. Ele diz: a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso aqui é tremendo. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aqui você tem: Deus nos deu carta branca para a realização do propósito que Ele tem na minha vida e na sua vida. Só depende de eu e você. Uma oração pode mudar a vida e pode mudar o efeito de tudo que aconteceu com você na sua vida. Uma oração pode mudar. Uma oração não mudou, porque o salteador mudou a vida dele. Uma oração pode mudar tudo. Queridos, tudo que nós precisamos para a realização do propósito de Deus nos será dado. Não de uma vez, mas à medida que nós vamos obedecendo e crendo, né? O mesmo João diz assim, no versículo 7: se vós estiverdes em mim, Jesus dizendo, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha aqui, que promessa. Por que uma promessa? Por que uma garantia? Por quê? Porque nós não conseguimos ver, nós não conseguimos perceber, nós não conseguimos as evidências aqui na terra. Se a gente vive pela percepção dos outros, a gente pensa que a gente é uma frustração. Se a gente vive pelas conversas, os boatos que as pessoas falam de nós aí, ou se viver até pelo que nós achamos de nós mesmos, nós teremos um fracasso. Não é isso, o caminho. O nosso valor de utilidade para Deus é determinado por Ele, pelo Senhor. Por isso Ele dá a promessa, porque tudo que Deus nos dá neste mundo, né, de sentidos corrompidos, tudo que Deus dá é por meio da fé, na confiança nele e na sua palavra. Só que a palavra dele nós podemos confiar. A palavra dele é uma palavra na qual nós podemos confiar, com evidência disso. Aleluia. E a garantia é certa. Louvado seja Deus. Então, queridos, hoje, aproveitando esse momento, né, de gratidão ao Senhor pela vida do Valdir e da Eulina, eu tenho certeza que na vida deles, muitas vezes eles pensaram que nós não estamos sendo tão úteis, nós não estamos sendo tão usados, não estamos fortes. A gente pensa que parece que eu não estou conseguindo produzir muito, às vezes na própria obra já não consegue produzir tudo isso. Eu lembro um tempo da minha vida que eu julguei que meu ministério foi um fracasso, principalmente meu primeiro ministério pastoral. Porque a igrejinha que foi uma luta para levantar e construir, que eu fui servente naquela igreja, trabalhei braçalmente para levantar, foi uma tarefa de fé, a Ana participou do último ano, né? Foram os últimos 5 anos ali, aquela igrejinha que se levantou, né, de uma forma impressionante. Depois que eu vim para cá, tinha o chamado de Deus para vir para Goiânia, para Bom Pastor, com a Ana subir a Bom Pastor. Naquele próximo ano, a igreja não foi adiante mais, a pessoa não tinha a mesma visão no meu coração. Acabaram vendendo o tempo, vendendo tudo, compraram a casa longe, depois a casa também, nem sei o que aconteceu, desapareceu tudo. Pensei que foi um fracasso na minha vida. O que eu fiz? Eu venho buscando a Deus, Deus disse para mim assim, claramente:
preocupa com isso. Você está trabalhando na sua vida, te preparando. Esse foi a palavra que Deus te preparou para o ministério que eu tinha pela frente. Realmente, eu olho para trás e vejo que Deus preparou. Mas tem uma segunda coisa. 5 anos mais tarde, eu visitei aquele lugar. E eu vi que o que Deus fez, Ele fez. A despeito de mim, a despeito de tudo as coisas, os resultados estavam lá nas várias igrejas, em toda parte que tinha lá, as pessoas em que o Senhor produziu fruto. O Senhor só me deu esse sinal para querer dizer que eu não me preocupo com isso. Nós não devemos preocupar com a questão de utilidade, nem com a questão de valor. O Senhor garante que você tem valor, que você é útil para isso. Você nunca vai ser alguém que você vai achar que Deus vai dizer assim, olha, eu tive. A Trindade vai dizer, olha, nós temos que arrumar um serviço, porque algum projeto para ele sentir-se valorizado, sentir que é alguma coisa. Ou então nós não temos que mostrar algum valor, como se a pessoa tem que dar valor a ele sem ele ter valor. Não, Deus dá valor, o que Deus dá valor é porque tem valor. E o que Deus dá utilidade é porque tem utilidade. Deus não é mentiroso nem falso. E Ele também não tenta nos engambelar, também querendo dizer que nós somos melhores. Nós vamos tentando passar mel para querer dizer, não é assim, não é o que você está pensando, não, e tenta achar um jeito para encontrar utilidade para aquela pessoa. Não, para Ele nós sempre teremos valor e sempre seremos de utilidade. E o que Ele pede de nós? A única coisa que Ele pede de mim e de você é que eu e você confiemos. Ao que não trabalha, mas crê. Sua fé é imutável. O que Deus precisa para fazer de mim e de você mostrar o valor que nós temos e a utilidade que nós temos para Ele, da nossa confiança nele, da nossa fé. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu sei que você já foi atacado por essa doença, eu já fui também. De achar que não tem valor, que tem sido inútil. Talvez porque não conseguiu acertar, fazer, conseguir criar, às vezes, né? A família, os filhos, levar adiante as coisas como é preciso, sentiu que falhou com alguém, de tantas formas. Não olhe para isso, olhe para o Senhor. Ele é aquele que no Calvário, Ele mostrou o valor que Ele dá ao ser humano, que é a utilidade que o ser humano tem. Aquele salteador é um dos exemplos milhares. Ele mostrou o valor que aquele salteador tinha para ele, a utilidade para ele. Deus foi usado, está usando até hoje para a glória e louvor do seu nome. Aleluia. Descansa, meu querido, minha querida. Descansa o amor de